Olá, tudo bem com você? Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje vamos falar um pouquinho sobre diabetes, um assunto polêmico, uma doença que vem aí afetando muitas pessoas, cerca de 9% da população já diagnosticada com diabetes, então isso é muito grave. A gente precisa observar e conhecer um pouquinho sobre a alimentação e entender um pouco mais sobre a doença para que a gente possa lidar com ela de uma forma diferente. Vamos lá? O que é a diabetes? Eu acho que o primeiro ponto é saber o que é a doença. É uma doença causada pela produção ou insuficiente ou uma má absorção da insulina. O que é a insulina? A insulina é um hormônio que regula a glicose que está correndo no nosso sangue, garante energia para o organismo. Então, quando a gente come, os alimentos, principalmente os carboidratos, são transformados em glicose e vão para o sangue, vão para a corrente sanguínea. Dentro da corrente sanguínea, a insulina capta esse açúcar, tira da corrente sanguínea, transforma em energia para a gente usar no dia a dia ou ela vai armazenar, tá? Então, como que eu vou pensar que um paciente pode desenvolver diabetes? Ele pode ter nascido com a doença ou ele pode estar consumindo uma quantidade exagerada de carboidrato, fazendo com que o seu organismo não seja capaz de fazer a absorção desse açúcar e esse açúcar fique circulando. Quais são os sintomas mais comuns da diabetes? Não quer dizer que a pessoa precisa ter todos esses sintomas para ser diabético, tá? Isso fique bem claro. Os sintomas são fome frequente, sede constante, formigamento nos pés e nas mãos, vontade de urinar diversas vezes, infecções frequentes, as feridas que demoram a cicatrizar e visão embaraçada. Essas são alguns dos sintomas que a gente nota num paciente com diabetes. Quais são as complicações do diabetes? As doenças renais, o pé diabético, que é aquela ferida no pé que difícil de cicatrização, né? Não tem uma cicatrização boa, a gente chama ele de pé diabético. Problemas nos olhos, né? Que a gente falou sobre a visão embaçada. A pele fica mais sensível, então machuca com mais facilidade. Ansiedade, depressão e até problemas sexuais. Qual o tratamento para paciente com diabetes? Primeira coisa, procurar um endocrinologista. O endocrinologista é um médico especialista para cuidar do diabetes. Então, se você já é um paciente que está apresentando algum desses sintomas, procure um endocrinologista para poder fazer a medicação adequada para o seu caso. E acompanhar com um nutricionista de forma individualizada, porque cada caso é um caso. Cada paciente reage à medicação e à alimentação de uma forma diferente. Então é muito importante que a gente procure profissionais que vão estar auxiliando nesse processo de tratamento. Qual é a primeira dica que eu deixo aqui para você que já tem a diabetes, já está acompanhando com o endocrinologista e precisa cuidar da tua alimentação? Consuma mais fibras. Onde eu encontro as fibras? As fibras, elas são encontradas principalmente nas frutas, e quando a gente consome com a casca, a gente tem uma quantidade maior de fibra. Nos legumes, preferencialmente cru, porque quando a gente cozinha, a gente perde parte dessa fibra. Então, a cenoura ralada, a beterraba ralada, ao invés de cozinhar ela. A aveia, a linhaça, a chia, as sementes em gerais, elas vão trazer uma quantidade maior de fibra e que vai auxiliar nesse processo de controle do quanto de açúcar vai estar indo para o sangue de forma imediata. Substituir os alimentos por alimentos integrais. Então, se eu tenho o costume de comer o arroz todos os dias, substituir pelo arroz integral. Se eu tenho o costume de comer o pão todo dia, substituo ele pelo pão integral. Se eu tenho o costume de comer macarrão, opto pelo macarrão integral. Lembrando que não é porque a gente substituiu pelo alimento integral que a gente diminuiu a quantidade de caloria,
tá? E caloria é importante porque a gente precisa conhecer o valor calórico dos alimentos também para não aumentar de peso, porque se eu estou consumindo uma quantidade muito grande de calorias e não estou gastando essa caloria, eu vou armazená-la e vou armazenar e ganhar peso. Então por isso que é tão importante a gente ter essa ciência de que não adianta a gente substituir, mas comer uma quantidade muito grande. O que eu devo evitar? Evite o consumo dos sucos ou refrigerantes, principalmente porque quando a gente fala do suco, pensa comigo, se eu vou tomar um suco de laranja, um copo de suco de laranja vai pelo menos aí umas 5, 6 laranjas para preparar, certo? Então eu tenho uma quantidade muito maior de energia, muito maior de açúcar. E o que eu fiz na hora que eu preparei o suco de laranja? Eu tirei toda a fibra, porque o bagaço é onde vai estar a maior quantidade de fibra. Eu não vou colocar o bagaço normalmente a gente não coloca ele no suco de laranja, então eu perco a fibra. Ou seja, esse açúcar vai ser dentro do corpo liberado de forma imediata. Quando eu tenho a fibra, eu costumo explicar para os meus pacientes, é como se a gente englobasse o alimento e fosse liberando esse açúcar de forma mais gradativa, mais lenta. Então é muito importante a fibra estar junto com a fruta, né? Quando a gente consome o suco, a gente perde essa fibra, fazendo com que a disponibilidade desse açúcar seja muito maior. E é isso que a gente precisa estar observando. Refrigerante, é claro, não traz nada de interessante para a nossa saúde e aí não vamos lá trocar pelo zero, tá? Porque daí muitas vezes a gente fala, ah não, mas é zero, não tem açúcar, é com adoçante. Mas eu estou estimulando o meu paladar a gostar de coisas cada vez mais doces. Então os alimentos diets, eles devem ser utilizados, mas de forma cautelosa, nada de exagero. Existem já alguns estudos que comprovam que o consumo exacerbado de alimentos diets aumenta o risco de diabetes. Então vamos ficar esperto quanto a isso e prestar bastante atenção. A doença ela não define a sua vida, mas como você cuida de você definirá a qualidade de vida que você deseja. Qual é a qualidade de vida que você deseja? Tenho certeza que você quer viver muito e bem. Para isso, a tua alimentação vai sim definir qual vai ser o seu estado no fim da sua vida ou durante a sua vida. Muito importante a gente observar tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa ajudar vocês cada vez mais. Curta, compartilhe, encaminhe para aquele amigo que você sabe que é diabético ou alguém da tua família que você sabe que é diabético, que é importante saber um pouquinho mais sobre alimentação. E procure os profissionais para auxiliar vocês nesse cuidado da sua saúde. Um beijo e até mais!